Lucas 24. O tema da nossa aula hoje é como ler profecias. Aí talvez vocês perguntem, né? O pastor vai falar sobre como ler profecias e manda a gente ler no Evangelho. Lucas 24, vocês vão entender por quê, tá? Vamos lá, Lucas 24 a partir do verso 1 para a gente ter uma compreensão melhor. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes responderam: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam. Voltou aqui. Verso 10. E outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis postos sóis, e retirando-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres de entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém. Vamos orar. Senhor, aqui está a Tua palavra, e ela tem nos ensinado tanto a respeito de assuntos diversos, e hoje nós queremos aprender, Senhor Deus, como ler melhor as profecias. Os nossos irmãos que estavam ali com Cristo foram chamados de nécios e tardos de coração, porque não compreendiam o que as Escrituras falavam a respeito de Cristo no Antigo Testamento. Não nos permita que sejamos assim, Senhor, mas que sejamos sábios, não a respeito apenas do Antigo, mas também do Novo, e que possamos compreender bem a Tua palavra. É assim que nós oramos, no poder de Cristo nosso Senhor. Amém. Todo mundo aqui teve a oportunidade de passar por algumas igrejas, né? Todo mundo já mudou de igreja alguma vez, né? Eu conheço a história de vocês e sei disso. E a gente sabe que, especialmente no início da nossa fé, isso é muito comum acontecer,
nós nos maravilhamos com algumas pregações meio espetaculares a respeito dos últimos dias. E comigo não foi diferente, né? Eu estou falando de coisas que eu sei muito bem, né? Como eu escutei hoje um cara dizendo: eu falo com a propriedade de um drogado falando de droga. Eu falo com a propriedade do viciado falando da sua própria droga. Me lembro lá na Renascer, acho que muito antes de tu chegar lá. Tu chegou lá quando, né? 2009, pronto, cheguei em 2005. 2005 para 2006, sério, eu quero fazendo discipulado para ser recebido. E o pastor, não vou citar o nome dele agora não, que ele inclusive está em outra denominação, não sei nem se ele é pastor ainda, pregando sobre dispensacionalismo, né? Que era, ele fazia um quadrozinho assim, aí passava uma linha, aí dividia assim 7 anos, aí 3 anos e meio e 3 anos e meio, né? Da grande tribulação, aliás, do período de paz, depois da grande tribulação, depois dos 1000 anos. E ele explicou, ele passou meses fazendo esse desenho, todo domingo ele fazia de novo. Ficou gravado na minha mente aquilo que ele contava, né? E dali eu comecei a assistir um monte de filme, esses filmes de escatologia, né? Bem troncho. Deixados para trás que o clipe é o povo sumindo. Deixados para trás é o Esqueceram de Mim gospel, né? Tem uma sequência, acho que é Deixados para Trás 1, 2. E eu assisti todos. Porque é muito massa a história, assim, como filme. O cara tá aqui, daqui a pouco foi arrebatado, aí fica. Tinha 5, aí só fica 3. 2, aí os outros 3 que ficaram ainda tem condição de se arrepender. Ele tem a segunda chance, tem a repescagem ainda. É uma doidice danada. Mas recentemente também teve alguma coisa dessa aí da Record, não foi produzida, foi uma novela. Foi? Que era alguma coisa desse tipo aí. Era o nome, né? Eu sei que eu vi o pessoal repostando no Instagram. Não, isso quando acontecer isso, aí eu vi, oxe, o que é isso? Aí era da Record. Quando vende muito, esse tipo de coisa vende muito, né? E atrai muita audiência do pessoal, porque realmente é um negócio espetacular. E acho que de alguma forma vocês devem ter tido contato com isso, né? E geralmente esses filmes, essas formas de enxergar a escatologia, elas são fruto não de uma... Você nunca vai ver um pastor pegando os textos dentro do seu próprio contexto e explicando aqueles textos e fazendo uma progressão da revelação. Nunca ninguém chega a esse tipo de conclusão fazendo a leitura natural dos textos bíblicos. É impossível. Você sempre vai perceber que eles têm versículos que são anotados ali e eles vão lendo os versículos numa sequência. São os versículos numa sequência que fazem você chegar a uma determinada conclusão. Certo? Só que não é assim que se faz teologia. Vocês nunca me viram aqui fazendo teologia com versículos em sequência. Mas podem perceber que nós partimos sempre de um texto, aí o contexto é explicado, a gramática é explicada, a teologia é extraída, e depois de tudo isso, num texto, aí a gente diz assim, pronto, agora o que é que a Bíblia fala sobre isso? Aí a gente começa a investigar outros textos que comprovam aquilo. Ou seja, o texto sozinho, ele já tinha autoridade para falar o que ele está falando. Os outros corroboram com este. O que geralmente esse pessoal faz é o seguinte: eles começam, abra aí. Quem fera, é muito hábil em fazer isso, é o pessoal adventista. Olha, para provar qualquer coisa, eles ficam indo e voltando na Bíblia e dá uma... Para quem está ouvindo, dá uma perspectiva, dá uma... Credibilidade. Não, só falou da Bíblia, pô. Não é? É só um versículo bíblico, é Bíblia o tempo todo.
Sim, meu filho, mas a Bíblia o tempo todo, Satanás também é bom. Duvida? O que foi que ele fez com Cristo? Está escrito. Aí Cristo ia lá, também está escrito. Está escrito, também está escrito. Cristo estava combatendo o uso errado dos versículos soltos, colocando versículos contextualizados no lugar. Não é? Também está escrito. Ou seja, espera aí, não é assim que se interpreta. Então, a gente passou por maior ou menor grau por muitas pregações, por muitos estudos que pareciam bíblicos, mas não eram. Eram uma coxa de retalho de versículos bíblicos que, no final das contas, nos faziam chegar a uma conclusão, né? Mas essa conclusão não necessariamente estava certa. Basta ver o que a gente pensava. A gente achava que a igreja estava perdendo, que o mundo só tendia a pior, né? Que de uma hora para outra viria um arrebatamento que a gente seria tirado do nada e talvez a gente saísse, a nossa esposa ficasse, nossa esposa fosse, a gente ficasse, uma coisa desse tipo, e aí você teria outra chance. A Bíblia nunca falou isso. E eu não tenho dúvida que na esmagadora maioria desses casos, o problema está nas profecias, na interpretação das profecias. Esse texto aqui demonstra muito bem isso, né? A sequência é: Jesus foi morto e crucificado. Aí isso aconteceu no primeiro dia da semana, né? No primeiro dia da semana foram as mulheres, Marta, Maria Madalena e mais algumas outras, foram visitar o sepulcro. Ele morreu na sexta. Aí passou o sábado. Vocês sabem por que Jesus passou o sábado, ninguém foi lá e não houve absolutamente nada no sábado? Porque ele cumpriu o sábado. Não era a esperança do judeu? Não era o sábado? A chegada do Messias no sábado? Pois bem, ele precisava cumprir o sábado morto para ter morrido por aqueles que estavam esperando o sábado. Cristo cumpriu o sábado. Morreu na sexta, não morreu no sábado. Morreu na sexta, descansou o sábado e ressuscitou no domingo. Por isso... E as pessoas não foram também, né? Ninguém foi no sábado. Porque ninguém ia visitar no sábado. Eles iam para a igreja, eles iam cultuar. Aí no domingo de manhã as mulheres foram lá. E foram com especiarias para cuidar do túmulo de Jesus. Chegou, não tinha ninguém. Aí começou o fuzuê. Chegaram as mulheres, não tinha ninguém. Aí quando elas voltaram, aí disseram: essa banda de fofoqueira, mulher conversa demais. Tá? Quando Pedro chegou lá, o que é que ele viu? A pedra estava removida e o lençol, os lençóis estavam lá, mas não estavam. O lençol não é porque botavam um lençol por cima, não. É porque enrolavam, tipo espécie de mumificação. Não é mumificação exatamente, mas era uma preparação do corpo que os judeus faziam. Não existia caixão. O lençol estava lá. Como é que o cara conseguiu se desvencilhar? O cara estava morto e conseguiu se desvencilhar. Aí Pedro ficou, né? Ele veio dar o testemunho que realmente as mulheres estavam certas. E aí 2 homens começaram a andar, ouvir a conversa e começaram a andar e conversar sobre esse monte. Imagina o fuzuê que estava em Jerusalém. Teve um julgamento de um cara que dizia que era o filho de Deus, no meio de 2 ladrões. Aí morreram os 3 crucificados. E no terceiro dia, o cara que dizia que era filho de Deus desaparece do túmulo. Isso era um fuzuê grande, né? E ainda por cima o povo dizendo que ele tinha ressuscitado. Eles estão caminhando e aí do nada chega uma pessoa no meio e começa a conversar com eles. Quem era essa pessoa? Vocês perceberam? Quem era essa Marta? Jesus. Hã? Jesus, exatamente. Só que o texto diz assim, como se eles estivessem vendados, acho que assim, cegos. Como eles perceberem que era Jesus, a aparência, né? Mas tem uma expressãozinha aqui. 16. Lê aí. Mas os seus olhos foram retidos para que não conhecessem.
Mas os seus olhos foram fechados, fechados. Pronto. Eu já vou adiantar uma coisa que ele explica lá na frente sobre profecia. A grande dificuldade da leitura de profecia é porque o literalista ele pega aquilo que é símbolo e ele interpreta literalmente. Então, quando ele fala sobre olhos fechados, então eles estavam cegos. Não, existe uma forma de você interpretar o que é. Eles estavam como que, os olhos estavam como que fechados. Vocês se lembram quando Paulo se encontrou com Jesus e Jesus fez o chamado a ele para o apostolado? O que foi que Jesus fez nos olhos de Paulo? Cegou. Paulo ficou cego, né? Quando Isaías, voltando muito agora, foi chamado para o ministério lá em Isaías 6, e o ministério dele era um ministério assim, pouco frutífero, né? Deus disse assim: você vai pregar e ninguém vai se converter. Eles têm você vai pregar e ninguém vai lhe ouvir. É como se estivessem todos tampados, como se o povo de Israel ficasse cego. Aí depois você lê o Salmo 115. Aí o Salmo 115 diz o quê? Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. Tornem-se semelhantes a eles todos os que fazem e os que neles confiam. Falando do ídolo. Então, todos esses textos e vários outros que eu não estou me lembrando agora falam a respeito da mesma coisa. Simbolicamente, Paulo ficou cego não porque ele ficaria cego para sempre, até porque ele não ficou, mas para mostrar uma coisa. Paulo era o que até ali? O que Paulo fazia? Perseguia a igreja. Mas qual era a posição dele, dona Marta, na religião judaica? Era fariseu Fariseu de fariseu. de fariseu. Olha, era o top, né? Mas era como cego, né? Mas o que é que o fariseu mais se gabava? É que ele conseguia enxergar a realidade. Ele era luz para os que estavam nas trevas. Eles ensinavam os homens na lei de Deus, que é a luz para o caminho. Porque eles conheciam o Salmo. Então, para o fariseu chamar o cara de cego, isso é uma aberração, pô. É uma aberração. Aí Jesus vai lá e cega ele. Até hoje, Paulo, tu achava que tu vias, mas tu era cego. Agora que tu me viste, eu vou te mostrar a tua cegueira. O encontro de Jesus com Nicodemos também reflete isso. Ele era quem era, mas não entendia Não as coisas entendia. Tinha um Cego, pronto. Ali, quando ele diz assim: como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe? Jesus tinha muita paciência, né? Porque deixa de ser burro. Tu é metido a inteligente, tu é nada, tu é muito burro. Aí, para não se chamar de burro, né? Ele chamava de cego. Jesus é muito educado. É muito educado. Então, a forma da gente enxergar a Bíblia, vocês veem, eu falo aqui, vocês conseguem interpretar rapidamente o significado do símbolo. Cegueira é um símbolo na Bíblia. Só que o cara que é cego começa a inventar código para desvendar o símbolo. Né? Aí o cara diz: rapaz, 666 é o número da besta. Aí, onde tem 666, o cara... Tem gente que não aceita uma placa do carro que tem 666. A marca da besta eu acabo de pagar o IPVA, pô. A marca do besta. Seja o número que for, é a marca do besta. Mas o que importa lá no 666 não é o 666. O que menos importa é o número. Porque o que ele está dizendo ali é outra coisa. Vocês se lembram da marca da besta era colocada? Na mão e na testa. O que isso quer dizer, a marca da besta? Não é que vai botar um chip, né? É o chip, olha. Quem?
vejo o pessoal dizer que é um chip. É um chip. Dela muda. Ela é o chip. Agora, esse neurolink aqui, vamos botar na cabeça, é um chip. Já foi cartão de crédito. Já foi cartão de crédito. O chip do cartão de crédito. Né? Realmente é do demônio aquilo ali. Né? Aqui, né? Quando chega a fatura, o cabelo diz: isso aqui é o chip do Satanás. Esse foi enviado, né? Eu concordo. Aí realmente a teologia está certa. Já foi até o sensor de tirar a febre, né? Vender febre na pandemia. E era na pandemia, era... Pois é, eles são bem dinâmicos, né? De tempo em tempo muda. Não é nada disso, pô. Porque aquele símbolo, ele tinha um significado para a época. Lá quando a gente estudou como ler Apocalipse, eu acho que tá no canal, para quem quiser assistir depois. Eu acho que esse aí foi o que foi gravado. Foi gravado. Nos áudios. Mas tem, acho que tem, né? No canal, a sequência lá. De como ler Apocalipse. Mas eu me lembro que eu expliquei isso. Por que na mão e na testa? Porque o símbolo da besta diz respeito a como você pensa e como você age. Mão e cabeça. Se você... Nesse caso aí o senhor já falou isso tanto lá, mas já teve outras pregações. Que eu mencionei, né? Então, se você pensa como ímpio, você está com a marca da besta, pô. Não tem chip não, o chip já foi colocado. Você já está instalado com o chip. Se você age como ímpio, então, por exemplo, o cara chega assim, eu fui fazer uma visita a Raíra e Luiz, recém-chegados aqui na igreja, vieram de outras denominações, pessoal muito comprometido com as coisas de Deus, e nós somos recém-casados, faz pouco tempo que se casaram. E Luiz estava me contando que quando eles estavam para casar na igreja que eles estavam na época, o conselho que dava era o seguinte: rapaz, não casa agora não, pô. Estou novo, vai aproveitar a vida. Aí eu disse: Chico, quer aproveitar a vida? O irmão da igreja dizendo isso aí. Eu escutei também de outro irmão essa semana que quando era, eu não vou falar a denominação não, mas denominação bem tradicional, e a denominação não tem culpa, né? É a pessoa que disse isso. Mas de um diácono da igreja disse assim: rapaz, casar é trocar todas por uma. Um diácono. Casar é trocar todas por uma. Esse miserável vai esperar, mas que chip está lá na cabeça dele? Ele já está com o chip todinho do Satanás na cabeça, porque ele pensa igual um ímpio. Não é assim que os ímpios... Na verdade, vamos e convenhamos, tem muito ímpio que não pensa assim, não. Tem muita gente que não é assim. O cara tem mais cristianismo do que os cristãos. Então, não é assim que se interpreta a marca da besta. A marca da besta é isso, é com a maneira que você pensa, a maneira que você age. Você vai ficar igual um ímpio. Outra... E nesse ponto aí, quando eles falam lá que quem não tem não vai conseguir fazer isso, não vai fazer aquilo e tudo mais, é porque quem não se amoldar ao sistema, naturalmente vai ser rejeitado por ele. Então, assim, quando você vê uma pessoa que, por convicção, ela não se rende a algum tipo de pensamento, de coisa do sistema, ela já está sendo, entre aspas, prejudicada no dia a dia dela. Uhum. Porque você não vê isso só em Apocalipse, né? O próprio Cristo disse: ora, se odiaram o mestre, se me perseguir, não vão perseguir vocês. Na verdade, vocês têm que entender que bem-aventurados sois quando fores perseguidos por conta da justiça. Por quê? Porque se perseguir o justo, não vão perseguir a gente. Toda vez que a gente estiver realmente pensando e agindo como Cristo, pode esperar que a gente vai receber perseguição. E toda vez que a gente começar a agir como ímpio, os ímpios vão amar. Eu estava na academia ontem, aí tem um rapaz que treina lá comigo, é um cara bem controverso, assim, um cara bem... tem uma vida bem... nada piedosa. Acaba trabalhador e tudo, mas eu conheço ele, sabe? Eu sei que não tem uma vida muito piedosa, não. Aí ele, olha o som aqui que eu tô ouvindo. Aí botou lá,
Eu disse, eu não sei quem é Dadaé não, pô. Aí ele disse, oxe, tu é pastor? Eu disse, sim, mas eu não sei, meu amigo. Eu não sei quem é esse povo, não. Aí ele disse, Fernandinho. Aí eu me lembrei do tempo que eu tive convertido desse nome, né? Aí ele disse, e aí tu gosta? Ele falou, massa demais, pô. Gosto de ficar escutando ele. Pô, o cara não acaba fumando maconha. Né? O cara vive uma vida toda doida, mas o cara gosta de Fernandinho. Deve. Realmente, o cara gosta daquele, o cara tem que ter maconhado mesmo. Um cara sóbrio não gosta de um negócio daquele. Tem que estar muito louco. Se alguém gostar de Fernandinho, me perdoe aí. Tem um personal lá do Rio. Não sei nem quem é. Viraliza. Fernandinho tem 200 quilos. Fernandinho que eu conheço. Grandes é meu coisas Deus fez por mim, único, ninguém nunca escutou, né? Agora. Único. Mas nessa época era bem melhor, né? Eu acho que nessa época era bem melhor, É né? bom. Mas a música que ele mostrou ontem é uma música viajada de Torá, pô. Fernandinho tá fumando também. Eu acho que tá todo mundo. Fernandinho tá fumando O uma Fernandinho da minha época era essa música aí. Tá todo mundo numa vibe só agora. Não, o Fernandinho, sério mesmo, no tempo do Renascer, quando tocava Fernandinho. É porque era o Inário. Era tipo assim, era o hino tradicional, pô, porque era essa música com uma letra mais tranquila, mais bíblica, O né? Fernando, ele fazia muito isso. Ele pegava um versículo, ou ele pegava alguma expressão muito parecida com um versículo, aí ele repetia muitas vezes assim. Tipo, dizem com quem antes que eu diria quem é isso. É quase um versículo bíblico. Diz, Érico, que tu ia falar? Eu não tô só rindo mesmo. Não, tem a lista dos irmãos aí, né? Eu tava levantando a mão pra dizer que eu gostava, mas depois que o pessoal falou. Tem Quem escuta o Fernandinho tem a marca da besta também. um personal lá no Rio que ele. Você já viu aquele, tem aqueles elásticos pulando, né? Tem que ser uma música bem agitada, né? Aí ele bota aquelas músicas pentecostais. E fica pulando. Já viu? Aula de jump, né? Apareceu Ah, no eu vídeo vi, que rapaz. era pisa na cabeça do Satanás. Eu vi. É, e é empolgante, né? pula. Ficar escutando em casa fazendo. Daqui a pouco tava o cabo bem magrinho. Foi isso, meu amigo. Pisando na cabeça do Satanás. Não, mas eu acabava É. no pé, tudo na cabeça. Então, vê só, não sei como é que foi parar em Fernandinho, não faço a menor ideia. Mas, Nós estamos falando do rapaz lá da academia. que sim, ele eu lembrei. e era cristão. Aí ele tava escutando Fernandinho, ele veio me mostrar, tipo assim, olha, eu também tenho espiritualidade, né? Aí eu disse, eu não sei quem é não. Aí ele falou, é Fernandinho, meu irmão, bom demais. Eu fico escutando. Eu fico escutando em casa. Eu disse, meu Deus do céu, velho. O cara é bem quisto por esse cidadão aqui. Entendeu? É isso que eu quis dizer. Como é que é agradável para um ímpio escutar uma música de crente? Agora deu vontade de dizer, bicho, eu vou mandar uma playlist para tu dos salmos. Eu quero ver se tu fica nessa tua fumaça aí e escutando o salmo. Mesmo que eu não aguenta não, velho. Não aguenta não. Perturba o juízo do ímpio. Ou ele vai se converter, ou ele vai tomar. Na verdade, os crentes que estão com a cabeça mundana detestam os salmos. Pô. Eu estava assistindo uma aula que é um pequeno comentário de um livro de Gustavo Corsão, um escritor muito bom brasileiro, falando sobre alguns ensaios dele, e um deles era falando da questão da correria da vida, né? Ninguém consegue mais parar hoje na correria da vida. E olha que já faz um tempo que ele escreveu, 1970, não lembro exatamente. Mas era o seguinte, ele dizendo que a vida hoje em dia é um vai e vem danado. E o vai e vem, ele estava fazendo essa expressão para demonstrar a correria. Todo mundo está sempre correndo. Pode perceber, você nunca está parado. Não, agora eu estou com tempo. Geralmente a gente está aqui
Mas o cara tá falando uma coisa e tu já tá pensando a próxima coisa que tu tem que fazer. Né? Daqui eu vou pra onde? Eita, se sair, se passar de 9h30, como é que eu vou chegar em casa? Se chegar em casa eu tenho que fazer. É sempre um negócio para fazer, sempre uma coisa para fazer. Aí ele dizendo assim, a velocidade ela é sempre inimiga da contemplação. Você nunca vai contemplar um lugar passando rápido demais, você tem que ir devagar. O melhor é parar e contemplar, entender as coisas. Ou seja, a vida corrida que a gente tem, ela é uma vida que nos dá a capacidade de fazer um monte de coisas, mas não se aprofundar em nada. A gente não tem profundidade em nada. A gente está se acostumando cada vez mais a assistir vídeos de 30 segundos. Passando. Aquilo é uma descarga de dopamina absurda no cara. Aquilo ali vai alimentar, é droga. Você vai jogando para frente. Cada vez que você joga aquilo ali para frente, é droga na sua cabeça, é dopamina na sua cabeça. Você percebe quando está conversando com a pessoa está num assunto, daqui a pouco entra em outro, espera aí, volta primeiro aí, não estou entendendo mais nada. Capacidade das pessoas manterem numa linha de raciocínio é quase nenhuma mais. Pô. A capacidade de ler um livro é quase nenhuma. Por quê? Porque o cara está acostumado com aquilo ali. É muita luz, é muito estímulo e assuntos desconexos. Se você pega um Rios, por exemplo, meu irmão, uma hora tá o cara fazendo uma propaganda, outra tá caindo um avião, depois o aniversário do menino, depois um velório, matando uma pessoa, música pentecostal. E depois um jump com música pentecostal. Não tem nada a ver, irmão. Assuntos completamente desconexos. O que é que vai fazendo com a mente da gente? A mente da gente vai ficando desconexa. E é o contrário de um livro. Porque o livro, ele lhe concentra. Certo? Então, tenha cuidado com o celular. Não é não usar celular. Mais uma vez, eu falo com a autoridade do viciado. Né? O viciado falando da droga. Tem que ter cuidado, porque senão a gente não consegue mais nada. E assim, provavelmente para estar falando assim, eu falo com propriedade viciada, porque muitas das coisas que a gente faz do trabalho também no celular. Trabalho. Então assim, eu não tenho mais tempo durante o dia de ver Instagram. O cara fica pegando o tempo todo. Mas o WhatsApp é o meu Instagram. Como é? O WhatsApp, eu não tenho tempo de ver o Instagram durante o dia. Agora eu disse aquela hora que vem no Zap, o cara botar a velocidade, aumentar a velocidade. Eu só vejo do 1,5, 2. Mas o meu Instagram, meu Reels mais doido do que rapaz. é o WhatsApp, por quê? Porque eu tô o tempo. Eu passo o dia todo assim, ó. Assim, ó. Aí atendo. Aí vai o próximo. E todos são assuntos desconexos. No meu caso, tudo é desconexo. Porque é o zelador falando da limpeza, o pastor ligando para saber os ditados. Eu estou me lembrando dos ditados. Um pastor de Santa Catarina querendo saber do pessoal que saiu daqui da igreja, como é que saiu. O zelador dizendo que faltou água mineral. Aí daqui a pouco a professora Vitória pedindo um negócio da secretaria. Meu amigo, não tem nada a ver. Nada a ver. E a pessoa ficando doida desse jeito. Eu tenho, por outro lado, por conta do meu trabalho, eu sou forçado a ler todo dia. Então, graças a Deus, isso me mantém conectado com uma coisa mais monótona. Eu vi lá no Kindle, eu estou há 140, 150 semanas, ele não conta, né? Lendo todas as semanas. É bom que fosse todos os dias, mas pelo menos todas as semanas. E o livro faz isso, a gente volta para a monotonia. Olha, experimente, tente ir no banheiro, fazer número 2 e não levar celular. É difícil, meu amigo. É difícil. Porque o cara diz, deixa eu ficar lá fazendo o quê? Poxa, mas agora lascou, né? Quer dizer, só vai. Isso aí eu me dou direito. Isso aí eu me dou direito. Eu vou ficar fazendo o quê? Eu não tenho nem pai, não. Eu pego o viajando que eu vou ficar o dia todo sentado, passar 4 horas viajando. Um bocado de coisa, né? Vai resolvendo, né?
Mas a gente não para. É uma vida muito louca, meu amigo. O cara vai pro banheiro, danado celular, para resolver problema. Mas já nisso eu sou disciplinada. É, pronto. Não me acompanha. Mas a maioria... Porque dormindo pode cair dentro da privada, fica pior. A maioria não Aí é. lá vai dormir, tremendo. Não. A maioria não é, e é um negócio muito... um problema muito sério, pô. A gente vai ter muita dificuldade com isso. Porque a vida é louca demais, a gente não se aprofunda mais em nada. Aí volta para a igreja. A igreja é porque a gente vive uma bolha, a bolha da bolha é a gente aqui, né? Mas ó, eu me lembro de igreja que eu, quando estava na hora da Santa Ceia, a ceia, o pastor terminou de dizer assim, em memória de mim. Ou seja, ele acabou de dizer, em memória, é um ato fúnebre, meu amigo. Você está lembrando da morte. Aí quando o pastor terminava de dizer, em memória de mim, começava. Aí começava um pagode, um rock. Aí, como é que você se concentra em pensar na morte? O cara, videira, vida. Não tem como, é impossível. E por que danado é assim? Porque os rituais não era assim antigamente. No tempo dos avós da gente, as igrejas evangélicas tinham muito respeito. Isso está sendo assim por um motivo. Porque ninguém consegue sossegar mais a cabeça. Ninguém para mais a cabeça. Não pode ter silêncio. As pessoas se incomodam com o silêncio. Tem que ter um bate-cum para poder... Bora para dar uma levantada. Não é para fazer isso. Vocês veem, como é que é aqui na igreja na hora da Santa Ceia? Tem algum salmo? Tem? Silêncio total. Silêncio total. É para refletir mesmo. É a morte, pô. Agora, depois que é anunciada a ressurreição, aí a gente canta o salmo. Pode ler lá. Toda vez que eu leio o texto antes da Santa Ceia, no final, cantaram o salmo e foram para o Monte das Oliveiras. No final, cantaram o salmo. Então a gente respeita exatamente o que está ali. São apresentados os elementos, é dada uma instrução, os elementos são distribuídos, as pessoas tomam a ceia e cantam o salmo. É exatamente como está na Escritura. Porque a gente precisa se policiar. Quando é na hora de uma oração, na hora da oração, o povo não consegue mais ficar quieto na hora da oração. Quando o pastor começa a orar, vai o miserável do teclado. Que é para ir emocionando as pessoas, para as pessoas irem entrando no clima. Fim de pregação. O fim da pregação é o chamado para o cara começar a chorar. É uma coisa louca um negócio desse. Quer dizer, com a cabeça desse jeito, quem é que consegue ler a Bíblia? É um fuzuê, meu amigo. E a Bíblia exige silêncio. Meditar nas coisas de Deus exige silêncio. Desse jeito a gente não vai para canto nenhum. Então, estas pessoas que estão envolvidas, né, na zoada, num festival de danças e músicas alegres no momento da ceia do Senhor, essas pessoas são justamente as que geralmente vão fazer as interpretações a respeito de profecia. Errado. Só pode dar errado, pô. Porque a pessoa que vive numa loucura dessa não tem uma teologia boa. Como é que vai ensinar alguém a ler a profecia? E são geralmente os lugares onde mais tem profeta. Não é? Onde mais se fala de profecia é onde as pessoas não conseguem entender, se aprofundar 2 centímetros na teologia. Você vai ver que nessa parte de profetas está relacionado muitas vezes com relação a esse tipo de profecia que o senhor está dizendo, né? A camadas da sociedade mais pobres, pessoas que tiveram menos instrução. Quando você vai ver o pessoal, esse tipo de profecia, aí quando você vai ver as outras profecias, aí a gente falou da aula passada, né, do neopentecostal, aí você vê pessoas abastadas caindo, por quê? Porque vai tratar
de uma outra coisa do coração deles. Né? Então, os dois aproveitam a ignorância bíblica, mas um aproveita o cara que não lê e o outro aproveita ali o desejo distorcido, malicioso do coração, exatamente. Então, mesmo que a pessoa tenha capacidade intelectual, né, aí ele acaba sendo o Paulo cego, né? O cara tem uma capacidade intelectual, mas Deus não revelou o evangelho para ele. Eu fico impressionado, André, com a capacidade que os pentecostais têm de fazer aplicação com base em absolutamente nada, né? Mas as aplicações muitas vezes são muito boas. Tem um senhorzinho aí, um velhinho, que bota pra torar nas pregações dele, meu amigo. As aplicações dele para a família é negócio mais zero Bíblia. Não tem nada a ver com o texto. Ele tem um bom conhecimento de princípios bíblicos, mas o que ele fala não tem nada a ver com o texto. Nesses ambientes, irmãos, é muito comum ter literalismo. Literalismo é a forma literal de você ler, né? Você entende exatamente o que está lá. E ao mesmo tempo ter muito simbolismo. Parece contraditório, mas é verdade. Tem muita simbologia e muito literalismo ao mesmo tempo. Por quê? Quando diz assim, Cristo está à porta e bate, aí tem a imagem, né, de Cristo, Jesus batendo na porta para ver se você deixa ele entrar ou não. Jesus é a porta, deixa ele entrar. Não é assim, pô. O fato dele estar à porta do coração é que ele está próximo. Ele está próximo, ele deseja de fato entrar. Mas a Bíblia não diz que é você que vai abrir a porta. Porque o texto lá do Evangelho diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o mesmo Evangelho diz também, ninguém vem a mim se o Pai não me enviar. Então é como se de um lado da porta tivesse dito isso, vinde a mim. Mas do outro lado, quando você entra, aí diz, não, você só vê porque Deus lhe trouxe, lhe atraiu. Estas simbologias mal interpretadas são um problema para a igreja. Jesus é a água. Jesus é a água viva. Aí por que Jesus é a água viva? Jesus é o pão que desceu do céu. Por que Jesus é o pão? Se você olhar, tem toda uma estrutura de revelação a respeito do pão. Não é? Da água. Tem uma revelação contínua e progressiva a respeito disso. Quando o povo está no deserto, eles pedem água e pedem pão. Não é? Pedem água e pedem pão. E Deus dá água e Deus dá o pão. Quando o profeta Isaías vai falar sobre o Evangelho, ele diz assim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço pão e leite. Ou seja, vocês vão lá, como é que se compra sem dinheiro e sem preço? Porque o Evangelho não se compra, é de graça. Aí Jesus, quando ensina a orar, diga, Pai nosso que estás no céu, lá na frente ele diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí depois ele diz, nem só de pão viverá o homem. Depois ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Ele é ele voltou lá para trás, ele disse, eu sou o maná. Mas o maná não era uma coisa que eles comiam? Mas quando vocês estavam com fome, desceu o maná do céu. Eu desci do céu. Quem comeu o maná voltou a ter fome. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Quem beber da minha água nunca mais terá sede. Não é um código, meu amigo. O problema é que geralmente os pentecostais usam essas coisas como código. Vou desvendar o código aqui, o que isso quer dizer. Não é um código, isso é uma revelação progressiva. Você vai acompanhando a Bíblia e você passa a ter uma forma de enxergar a Bíblia. Tem muita coisa que aqui durante a pregação, especialmente no Antigo Testamento, eu não vi durante os estudos, durante a semana. Mas à medida que eu vou falando,
as coisas vão se conectando na minha cabeça e eu vou falando. À medida que eu estou pregando ali, conexões da Bíblia, textos vão surgindo. Por quê? Porque é um jeito que a gente aprendeu aqui na igreja de olhar para a Bíblia. Eu nunca dei uma aula para os irmãos de hermenêutica, de como ler o Antigo Testamento, né, com a perspectiva de Cristo. Nunca teve isso. É só pregação. Vocês só assistem a pregação. Muitos há 5, 6, 8, 10 anos seguidos no Antigo Testamento e vocês absorveram. Perceberam isso? Que depois que vocês vieram para cá, o jeito de olhar o Antigo Testamento mudou? Todo mundo percebeu isso? Pois é, mas a gente nunca teve uma aula disso, né? Porque é difícil dar uma aula sobre isso aí, é seminário. Mas à medida que vocês vão se esforçando para prestar atenção, poxa, como é que ele chegou a essa conclusão? Nunca é um código desvendado, todo texto é diferente, né? Teve um cara que eu achei muito legal a forma dele ensinar, né? Teve o Cristo dos Pactos, é muito bom, de Palmer Roberts, muito bom. Tem mas também que é pregando Cristo, pregando toda a Escritura pregando toda a Bíblia como Escritura cristã. Nossa, assim, Graham Goldsworthy. Esse cara nunca viu um negócio daquele, não. Ali o cara pode dizer que sabe ensinar a pessoa a pensar. Depois que eu li, assim, minha forma de enxergar o Antigo Testamento mudou completamente. Ele dá caminhos. Ele diz, eu não tenho nenhum caminho que é o único. Dá uma olhadinha aí, André. Vou tentar achar. Eu tenho esse livro, eu acho ainda. É Graham o nome dele. Goldsworthy. Ele ensina muito bem a respeito disso aí. De como você enxergar. Mas vocês não precisam ter aulas a esse respeito. Só prestem atenção. Prestem atenção, porque vocês têm a oportunidade de todo domingo ouvir pregação que vai caminhando. Meu Deus do céu, onde é que vai ter Cristo aqui? E quando você menos espera, pá, ele aparece e vocês, como é que eu não vi? Né? No final das contas como eu não vi. Acho que tem os textos que são mais difíceis. Eu acho que 1 Samuel 13 do domingo passado agora foi luta, né? Mas a gente conseguiu entender a malícia de Saul, que parecia um cara que estava querendo fazer a coisa boa, mas não era. Bastou comparar com Davi para a gente ver que a diferença no pecado de um para o pecado do outro é totalmente diferente, a reação, né? E aí daí é só pular para Cristo, que é o filho de Davi, e mostrar como Cristo ele não reagiu bem a pecado porque ele nunca pecou, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Então todo o texto era uma palavra de Charles Spurgeon. Ele dizia, toda linha da Bíblia tem Cristo. Toda linha, não é toda página não, toda linha da Escritura tem Jesus Cristo. Toda a Bíblia como Escritura cristã. Pregando toda a Bíblia como Escritura cristã. É ótimo. Quem quiser ler esse livro, vale muito a pena. Então o que eu queria tratar com vocês era isso. E aí tem umas perguntas que ele faz aqui. Eu vou só fazer as perguntas para a gente terminar. Sobre Apocalipse, por exemplo, diz assim: o livro de Apocalipse descreve uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e em trabalho de parto. Página 27. Enquanto um dragão se coloca nas imediações, pronto a devorar seu filho. Um intérprete radicalmente especulativo poderia se voltar inicialmente às notícias sobre os últimos experimentos genéticos para determinar se o tamanho e a composição química de uma mulher poderiam ser modificados o suficiente para ela conseguir vestir o sol. Também poderia verificar se o monstro do lago Ness aparecera recentemente. O intérprete bíblico, por outro lado, faria inicialmente as perguntas: de onde na Bíblia vêm essas imagens? Onde a Bíblia fala de uma mulher em trabalho de parto? E qual é o seu significado nestes contextos?
onde a Bíblia fala de um dragão, onde a Bíblia fala de alguém tentando matar uma criança. Se quisermos entender a mensagem da Bíblia, devemos adquirir o hábito de fazer perguntas como essas. É a diferença? Rapaz, tem só para terminar, tem um pessoal que gosta muito. A gente está às vésperas disso acontecer novamente. Porque toda vez que tem esse evento da consciência cristã, vem o pessoal que vai explicar a criação, o final dos tempos, as questões que estão acontecendo no mundo, sempre à luz da ciência, né? Como é o nome do cara? Adalto Lourenço também. Adalto morreu, não foi? Adalto Lourenço morreu. Esse ano ele não veio, não. Porque é da consciência cristã, mas se for ali na. Talvez. Talvez. Adalto Lourenço, mas tem outro cara que também que é muito cientificista. Marcos Eberlin. Talvez, bicho, em algum momento faça sentido aquilo ali. Eu não sei qual. Eu não faço a menor ideia. Pra que danado a gente tem que ficar chamando um cientista para explicar? Não, mas é porque eles vão para os debates. Meu irmão, pra que debater com esse povo, mano? Tu vai bater palma para doido. É só isso aí. Não adianta, pô. Tu pega lá, é o seguinte. É o que a Bíblia diz e acabou, pô. Não tem que estar discutindo. Mas vez por outra ronda na igreja essas discussões, né, de provar que o mundo, a terra é terra nova, ou seja, tem algo em torno de 6 a 10 mil anos, e não é a terra antiga de milhões de anos. Vamos aqui ver, provar arqueológico. Meu amigo, eu estou me lixando para arqueologia. A Bíblia disse, acabou. Aí vamos provar que o mundo foi criado em 6 dias. Está provado. É só tu crer, pô. A Escritura é a palavra de Deus. Acabou. Então, nesse meio assim, cientificista, o cara olha lá, né? É uma mulher que está dando luz de parto, um inimigo ao redor e tem um sol dentro dela. O cara vai tentar provar se é uma mudança pelo ter um sol dentro de uma mulher. Pelo amor de Deus, velho. Mas tem gente que faz isso, esse tipo de coisa. Aí ele diz, um teólogo bíblico não vai fazer isso. Ele vai procurar onde é que tem na Escritura uma mulher com dores de parto. Vocês se lembram? Desde Gênesis. Desde Gênesis a dor do parto é colocada. Mas também tem, por exemplo, a expectativa do Evangelho é como uma mulher parturiente, né? As dores desse mundo são como uma mulher com dor de parto. Por quê? Porque a Bíblia compara. Porque a mulher com dor de parto, ela diz o seguinte, ela vai ter tantas contrações, vai passar tantas horas, mas no final das contas, 1 hora que o menino sair, a dor vai parar. E compensa. A mulher, ela prefere o parto normal, não é só pela a questão da recuperação, não. É porque a dor compensa para ela e para o filho. Tem um monte de coisa que acontece depois do parto normal, por exemplo, a amamentação, que é muito mais fácil que a mulher teve parto normal do que a que não teve, porque o corpo não entendeu ainda que saiu. Entendeu? Então, as nossas dificuldades da vida devem ser compreendidas à luz de uma mulher com dor de parto. Daqui a pouco vai passar. E quando passar, a recompensa é muito grande, que é a vida eterna. E esses textos que o senhor estava falando, né, Apocalipse, você nunca vai entender Apocalipse, que é cheio de figura. Em Apocalipse, né? Em Apocalipse. O cara que não leu bem a Bíblia não vai entender Apocalipse. Por exemplo, um dos textos assim, que você vai conseguir fazer mais paralelo de Apocalipse com a Bíblia é Ezequiel e Daniel. Então você pegar Ezequiel e Daniel, o pessoal não sabe nem para onde vai. E querer interpretar Apocalipse, só vai dar isso aí mesmo. Só vai dar nisso. Aí a grande meretriz é a Igreja Católica Romana. É muito fácil, né, apontar. Mas não é. A grande meretriz ali é Jerusalém. Pô. Não é. Quando o João escreveu, não tinha Igreja Romana, não.
mas tinha Jerusalém. Por que Jerusalém é a grande meretriz, é a prostituta? Porque ela se prostituiu a vida inteira, pô. Porque é só voltar mais um pouco e se lembrar o que foi que Deus disse aos profetas para chamar. Você lembra de Oséias? Vai e casa com a meretriz. Quem era a meretriz? O povo de Israel. Jerusalém. Então o que Apocalipse está dizendo não é a despeito do resto, é vai e adultera. Vocês se lembram, para a gente terminar, essa aqui é boa. Um pastor aí de uma denominaçãozinha no interior de Minas estava, como diz o pessoal, passando o rodo geral na igreja. Estava pegando as mulheres dos outros caras da igreja e os caras deixando. Porque ele provou na Bíblia que era uma ordem da Escritura aos profetas. Pegou lá Oséias e tinha vai. Pega essa mulher e adultera. Pega essa mulher adúltera, né? Aí ele tá lendo adultera. Aí olha que vergonha, o jornalista leu e disse assim, mas a palavra não é adúltera, não. Aí ele olhou e disse, mas rapaz, não é. Disse, ele já tinha pego a mulher. Espera aí, agora eu vou ter que resolver um probleminha ali e já volto. Ele já tinha tomado as mulheres dos caras da igreja com essa conversinha, pô. Vai safado. Sem vergonha, né? Mas tudo a partir de profecia. Então, o que é que a gente fica aqui para. O que é que isso tem a ver com o que a gente vinha vendo antes? É uma preparação dos próximos estudos, certo? Não cheguem para as profecias de maneira literal. Não cheguem com a profecia sem conhecer o resto. Quando a Bíblia fala de uma mulher parturiente, quando ela fala de uma mulher com dor do parto, quando ela fala de água viva, pão, sempre tem um contexto na Escritura toda. Então, se você não sabe qual é, você vai pedir ajuda aos pastores e vai esperar, certo? Mas não tome esse tipo de conclusão sem conhecer, porque vai cair nesse tipo de problema, né? Talvez, se Deus quiser, não vai adultério, porque todo mundo sabe ler aqui, né? Pelo menos sabe ler. Mas e outros problemas, né? Como a gente já caiu muitas vezes e fica com medo. Eu me lembro que tem muita gente que diz que tem medo de Apocalipse. É a tia Vasta, né, que tem medo. Eu não quero me aprofundar. Ela tem medo de Apocalipse. E Apocalipse não faz medo a ninguém. Só faz medo a quem é ímpio, né? Vamos orar?